Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Fora de Série Podcast. Como sempre, eu quero lembrar você de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para você ficar por dentro aí de todos os nossos episódios e também, claro, conseguir deixar aí os seus comentários no nosso bate-papo de hoje. Nós estamos numa temporada muito especial sobre a nova superprodução da Record TV, Todas as Garotas em Mim. A série tem chamado a atenção, entre muitos outros pontos, por conta do figurino. E nós estamos aqui hoje com a responsável por esse trabalho, a figurinista Ana Cláudia Mota. Tudo bem, Ana? Oi, Ana, tudo bem? Minha xará. E realmente, né, tá, a gente tem chamado a atenção por conta do figurino, tanto, né, na parte contemporânea quanto na bíblica. É isso mesmo, o figurino de fato foi um diferencial para essa série. A gente quis também chamar a atenção desse visual, sabe? Colocar um visual diferente, moderno, de tudo que a gente já viu, tanto no contemporâneo quanto no bíblico. E chama a atenção, Ana, a gente estava até conversando, né, aqui, que normalmente quando eu assisto uma série, uma novela, e aí os figurinos chamam a atenção, eu falo, que legal, né, o figurino foi escolhido, mas não é só isso, né, não foi só, tipo, um estilo que você escolheu para aquela pessoa, existe todo um trabalho minucioso para cada personagem, né, que você estava me contando, eu fiquei, nossa, nem imaginava que era assim. Então, para a gente transmitir essa diferença na série, para que o público possa ver essa diferença, a gente fez um trabalho minucioso por trás. Então, a gente começou lá atrás, fazendo a análise de cores pessoais em todo o elenco, né? E o que é a análise de cores pessoais? É uma técnica que eu uso para descobrir quais são as cores de cabelo, de maquiagem, de roupa, até de acessórios que mais valoriza a pessoa. Então, assim, pra gente deixar na televisão tudo de forma mais harmônico, visualmente falando, e que valorize a pessoa de uma forma natural, a gente começou com análise de cores pessoais. Então, assim, até o esmalte a gente se baseou de acordo com as cores que valorizam cada personagem, cada ator que estava encenando o personagem, né? Então, por exemplo, vamos falar um pouquinho da Mirella. A Mirella, ela é uma influencer, né? Uhum. E ela tem um estilo vintage, um estilo diferente, um estilo único. Então, com base nisso, com base na personalidade dela, você montou esse estilo dela? Isso, funciona assim. O que o estilo da Mirella representa, que eu vejo como um grande diferencial da série, e que, se o público se atentar, vai entender que cada uma tem o seu estilo pessoal. E esse estilo a gente buscou de dentro para fora. Primeiro a gente começou com a personalidade de cada personagem. A gente buscou a referência de quem era dentro, o personagem dentro. Tá. Né? Então, a Mirella, como ela é essa menina mais doce, né? Como se fosse uma boneca mesmo. E que é apaixonada por esse universo vintage. Como que ela iria transmitir essa modernidade, mas ao mesmo tempo com as referências vintage que ela ama. Então a gente buscou dentro dela transmitir isso do lado de fora, né? Primeiro, lógico que a gente usou da técnica, das cores pessoais, também do caimento de roupa, do que valoriza a silhueta. Cada pessoa tem uma silhueta. Enfim, e a gente juntou o vintage com o moderno para criar o estilo diferenciado da Mirella. E, assim, isso fica até... eu acho legal falar, porque cada mulher, ela é de um jeito. Cada mulher tem a sua personalidade, tem os seus traços, tem a sua silhueta. E não significa que, pra Mirella, exemplo, ser desse jeito, a roupa X valoriza ela. Não significa que ela é melhor, sabe? Todo mundo tem as suas particularidades e todo esse trabalho ajuda a pessoa a reconhecer o que ela tem de melhor e a potencializar isso de uma forma natural. Foi isso que a gente quis levar para a série, todo um diferencial, sabe? A gente quis trazer esse diferencial. Às vezes você vê uma pessoa usando um batom, assim, às vezes você vê que tem alguma coisa, assim, que tem estranha na pessoa, mas aí quando você sabe o que fica bom, você adequa aquilo e aquilo potencializa de verdade, você vê essa diferença na tela, né?
Mas lá no iniciozinho foi isso, a gente buscou dentro da pessoa, pela personalidade, as características, transmitir o que é cada um. Também o exemplo, eu estava até falando isso, né, da Nicole, né, a Nicole que é a vilã da Mirella. Então, como a gente pode deixar a Nicole com essa cara de vilã? Sabe? Porque as cores também transmitem mensagens. Então, qual a cor que seria mais adequada? Tanto para ficar, assim, harmônico com a atriz que está encenando a Nicole, quanto com a personalidade do personagem. E aí a gente buscou em cores também transmitir isso, né? A gente fez isso. Interessante, né? Como a gente pode definir, antes de tudo, esse universo vintage? É um estilo de roupa mais dos anos 60? Como que é? O que define esse estilo vintage? Ela se inspira muito na Audrey Hepburn, né? Que é da década de 50, né? Essa década de 40, 50. São... modas mais antigas? Mais antigas, mas que fizeram a diferença na época, sabe? Que marcaram, porque cada década é marcada por uma modelagem, por uma cor, por uma silhueta. Então, esse vintage vem disso, de inspirações do que foi marcado na época, né? Então, a Mirella se inspira nessa década de 50, 40, 50, 60, né? De décadas passadas, mas que fizeram a diferença. Não é tipo assim, simplesmente peguei esse negócio é super antigo aqui, tem 20 anos de idade. Não significa que realmente é um vintage. Pode ser uma coisa que realmente seja só antiga mesmo, sabe? Mas o vintage, ele é aquilo que marcou a data, que fica na memória das pessoas. E quando você olha, você vê essa referência vintage. Você lembra da década quando você olha, né? Então, de uma forma mais, mais fácil de se explicar, seria isso. Tá, legal. Olha, tem café, tem água, tem pão de queijo, fica à vontade, tá Obrigada. bom? E você falou uma coisa, eu tava pensando aqui, né, que nem sempre o que ficou bom na outra pessoa fica bom em você, e tudo bem, cada um tem um corpo, cada um tem um jeito. E como a gente às vezes cai nisso, né? Porque eu mesma, né, já caí em algumas vezes, né? Então você vê lá, você tá lá na internet, aí você vê aquela pessoa com aquela roupa, né? E você fala, uau, que linda, vou atrás desse look. E aí, a hora que eu coloco, eu falo, gente, que isso? Nada a ver. A mesma coisa, cabelo também. Eu já pintei meu cabelo de alguma cor que eu vi também em outra pessoa, né? Sei lá, vê lá uma celebridade que tá com aquele cabelo já todo lindo, tem toda uma luz, né? Uhum. Aí eu fui no salão, eu quero assim. Não ficou daquele jeito e não ficou igual, né? Então, eu achei muito interessante, porque é isso, cada um tem um estilo. E é legal a gente se encontrar e se entender, né? Sem ficar se comparando muito com o outro, né? E um pouco disso também. Sim, o que eu acho super interessante da série Todas as Garotas em Mim é que a Mirella, ela conhece o estilo dela, sabe? Ela segura quanto a isso, quanto essa personalidade, esse visual dela, né? E acho que é por isso que a Mirella se destaca, né? O visual dela é o que chama atenção. É o que vai fazer com que ela ganhe vários seguidores. Né? Por quê? Ela está se destacando porque ela conhece exatamente o que fica bom nela. E aquilo valoriza a ela. Lógico, a gente tem todas essas mídias, revistas, né? Enfim, mulheres do passado para se inspirar. Mas não é simplesmente copiar e colar. Porque cada mulher, ela tem o seu valor. Cada mulher tem o seu tipo físico. E se conhecendo, que você vai conseguir valorizar e potencializar isso e inspirar outras mulheres também, sabe? Porque, assim, você vê que ficou muito bom nela, vestiu muito bom a outra pessoa, mas não significa que vai vestir bem você. Por isso que você precisa se conhecer a sua personalidade, as suas características físicas de cores, para saber aquilo que potencializa a sua beleza pessoal de uma forma natural. Porque o que a gente quer aqui, na verdade, é adequar de forma natural, sabe?
valorizar de forma natural, para que você tenha segurança em si mesma, em fazer as escolhas independentes de críticas, independente do que vão achar. Então, assim, não basta simplesmente pegar uma foto e falar, eu quero esse cabelo vai funcionar em mim. Eu já fiz. Exatamente, é esse cabelo que eu quero, olha como vestiu bem ela, mas vestiu por quê? Às vezes é a cor que valoriza a pele dela, é uma pele, imagino que você tenha feito luzes, ficado loira, né, que geralmente é assim, a gente exatamente isso. A gente quer morena, a gente quer ficar loira, quer ficar morena, enfim. Então, imagino que tenha sido isso. Então, você viu lá que o loiro estava maravilhoso, aquele loiro reluzente, brilhando na pele da pessoa. Super iluminado. E quando foi colocar em você, você viu que te apagou, sabe? Você ficou apagada. Porque seu cabelo é preto, tem um alto contraste. Então, se você tirar um pouco da cor, obviamente, você vai ficar tendo esse probleminha, né? Mas eu imagino que muita gente que tá ouvindo a gente, assistindo, já passou por isso, porque certamente. É muito comum, né? A gente passa por isso, né? Porque a gente é muito visual, então a gente olha o outro e quer se inspirar. Sim. Mas se você tem certeza de quem você é, da sua personalidade, do que você gosta, você não se deixa influenciar com o que você tá vendo, com o que os seus olhos estão vendo, né? Chamou a atenção que você falou isso da beleza natural, né? Porque a gente tá vivendo uma época que a indústria chama um pouco de indústria, né, dos cosméticos, de todos esses procedimentos estéticos, tem crescido muito, porque luta-se muito contra o envelhecimento natural, né? E trazer isso eu acho muito interessante, você buscar a naturalidade dos personagens, a naturalidade, né, com o seu trabalho das pessoas que você trabalha, enfim, atende, é um diferencial, né? Em uma corrente aí, tanto falando, olha, muda seu rosto inteiro, porque você não pode parecer ter 60 anos, você tem que parecer ter 30, né? Uma coisa que é praticamente, ao meu ver, impossível, né? Como? Porque aí a pessoa enche de procedimento estético lutando contra a idade e não dá, porque a idade chega pra todo mundo, mas tudo bem, tem as suas belezas. Eu acho que isso que é legal, né? Mostrar essa importância da gente se amar e valorizar a nossa beleza natural, que é única. Cada pessoa, cada homem, cada mulher tem uma beleza, né, ali. Exatamente. Isso que está acontecendo é o que está na moda. E eu falo, né, e falei que a gente não usou a moda para construir o figurino de todas as garotas em mim. A moda, na verdade, é um aliado. Eu não vou falar assim, isso é tendência, então é por isso que eu vou usar essa tendência aqui. Então, todos esses procedimentos é uma tendência, está na moda. Então, o que está na moda, em tese, quem não se conhece, a mulher que não se valoriza, ela vai e ela tá apta a fazer qualquer coisa para estar na moda. Então, a gente fez uso mesmo daquilo que é de dentro para fora, da personalidade de cada personagem, e usando a moda ao nosso favor, né? O que tá na moda, a gente usa, isso aqui é legal para fulana de tal. Então, essa blusinha vai ficar bom, esse estilo de blusa vai ficar bom na personagem X. Então, foi isso, a gente usou ao nosso favor. E eu fiquei muito curiosa quando você falou que teve todo um trabalho minucioso, principalmente na pré-produção. Como que foi esse trabalho? Como que você descobre a melhor cor? Porque você falou que é cor de cabelo, de maquiagem, de roupa, de esmalte. Como que você chega nessa conclusão e como que você chegou para cada personagem da série? Realmente, foi um trabalho minucioso mesmo para realmente transmitir essa diferença em todas as garotas em mim. A gente fez esse teste essa análise de cores pessoais em todo o elenco. Foi muito legal, todo mundo pôde conhecer as suas cores. Eu até trouxe Mostra pra gente. Tô curiosa, porque eu até sei trouxe nada uma disso. paleta aqui para mostrar o instrumento, né, da análise do teste, do dia do teste. Aí a pessoa, né, a gente faz o teste e aqui estão as cores que mais valorizam a beleza dela. Não só cores de roupa, mas cores de cabelo, de maquiagem, acessórios, tudo isso. Acessórios também. Também. Uau. Porque a gente tem acessórios dourados, prateados, rosé, né, enfim. Lapidados ou foscos. Então, assim, são muitos detalhezinhos, sabe? A gente
presta atenção até no botãozinho fechado da Mirella, digamos assim, né? Então, esse trabalho começou lá atrás, dessa forma bem minuciosa, e a gente foi construindo uma identidade pessoal para cada personagem. E aí a gente buscou, né, em lojas, em produção própria também, esses figurinos, essas roupas. E assim, às vezes a gente até pensa, a gente até pensava assim, num visual, numa roupa, mas quando vestia no corpo, às vezes não funcionava. Então, também a silhueta também conta nisso na hora, sabe? O estilo de corpo, né, de cada um. De corpo de cada um, exatamente. Então, foi assim, a gente começou mesmo na teoria e depois a gente foi pra prática lá pra fazer a prova. A gente faz muitas provas de figurino pra saber se ficou bom ou se não ficou, né? Pra saber se tá de acordo com a identidade de cada personagem e também se valorizou, se tá legal no corpo dela também, né? E, nossa, são muitas provas. E, assim, pra vestir uma roupa, não é rapidinho, vamos lá, vestir uma roupa e tá tudo certo. Não, sabe? É uma coisa bem complexa. Como é o meu primeiro trabalho na televisão como figurinista, de Todas as Garotas em Mim, isso tudo foi uma surpresa. Mas, ao mesmo tempo, muito, muito gostoso, né, de fazer, mas surpreendente. E a gente fazia essas provas de figurino pra ver se ficava legal, enfim. Aí, estando legal, estando ok, a gente vê todos os outros detalhes de cor de maquiagem, de batom, de unha, estilo do cabelo. E a gente tá falando assim, pra cada cena. Para cada... Uhum. E ainda tem isso, porque são muitas cenas. E um capítulo que passa na TV, e um dia que passa na TV, são muitas cenas. No mínimo, são 30 cenas. E cada cena é filmado, é gravado separado. Não é filmado em ordem corrida também. Ainda tem isso, porque não é uma ordem corrida. Existe um dia cênico. Um dia cênico é o dia que a pessoa coloca essa roupa e vai viver esse dia. Sabe? Um dia cênico significa assim, vestir essa roupa hoje, então hoje eu vim aqui, depois eu vou em tal lugar, depois tipo assim, você fica com essa roupa o dia inteiro pra fazer várias coisas. Tá, então esse é o dia cênico do personagem. Tá. Então, assim, pra esse dia cênico, que não é gravado em ordem corrida, é gravado... Em diferentes ordens. Em diferentes ordens. Às vezes, quando a pessoa acorda, a gente gravou no primeiro dia de gravação. E quando a pessoa já tá chegando em casa, no último dia. Então, a gente tem que manter a roupa toda direitinha. A gente tem que fotografar tudo pra colocar tudo do mesmo jeito. Todas as vezes que a pessoa for gravar esse dia cênico, ela tem que estar do mesmo jeito, sabe? E isso realmente, assim, é trabalhoso, mas é muito interessante, porque dá frio na barriga na hora pra saber se a pessoa tá bem, e confere foto, e sabe, uma correria lá dentro do set. Você acompanhando cada detalhe. E acompanhando cada detalhe, né, gente? E porque os detalhes fizeram a diferença em Todas as Garotas em Mim. Então, assim, onde tá o lacinho, né, o detalhezinho da pulseira, o detalhezinho do colar, do brinco, todos os detalhes, como foi fechado esse botão, sabe? Às vezes, na hora, a gente tinha que ajustar a peça na hora, assim. Às vezes, você vestiu, mas vai gravar. Mas, na hora, você tem que ir lá e fazer alguma mudança. Eu tava contando até no caso da personagem Ruth, que é uma personagem bíblica. Ela já estava pronta para gravar. E aí, na hora de entrar no set de gravação, eu olhei e falei, gente, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Não, ela precisa de um acessório de cabelo. E aí, eu deixei todo mundo maluco pra produzir esse acessório de cabelo na hora de entrar no set de gravação. Na hora de entrar no set de gravação. E eu até filmei, assim, pra depois guardar, porque são, assim... muitas coisas dessa série aconteceram assim, de última hora, sabe? Então era frio na barriga o tempo todo. E aí, de última hora, no último segundo, tipo, quase gravando, a gente colocou o acessório de cabelo nela pra trazer essa modernidade dentro da história bíblica. E ela gravou. E aí, ficou legal, enfim, né? Eu fiquei ainda curiosa com um detalhe. Essa parte que você faz essa análise pessoal dos personagens, na prática, como que você faz? Eu vi que você tem a paleta e você falou que você coloca alguns tecidos também. Como que é na prática? Como que acontece a coloração pessoal? Se a gente conseguir explicar.
Tá, então, eu encontro com a cliente, né, e a gente a gente usa bandeiras. Bandeiras que são tecidos, na verdade, tecidos, alguns estampados, outros não, mas é um instrumento mesmo próprio para isso, né, e aí a gente coloca e vê qual a cor reflete melhor no rosto da pessoa. Então, é um olhar mesmo, é um olhar de um profissional para analisar qual cor está refletindo de forma positiva ou negativa. E a gente analisa várias características de pele da pessoa. Por exemplo, contraste, que é a diferença de claro e escuro próximo ao rosto. Por exemplo, o cabelo muito claro com a pele muito... O cabelo muito escuro com a pele muito clara, que dá um alto contraste. A gente analisa também o subtom da pele da cliente, se a pessoa tem uma pele quente, se tem uma pele fria, porque isso vai influenciar lá na frente, até na cor do cabelo, porque o cabelo pode ter uma tonalidade mais fria, uma tonalidade mais quente. E aí, qual é a sua? Qual que vai ficar mais adequado, né? Qual que vai ficar mais natural, mais adequado para você? E entre outras características também, de profundidade, intensidade, né? Às vezes a pessoa fica melhor com cores mais vivas, então é uma pele mais intensa, sabe? Ou com cores mais suaves, mais calmas, mais claras. Então, todas essas características de cores são analisadas para, no final, a gente chegar num diagnóstico. E existem 12 possibilidades de diagnósticos, que são as estações. Aí tem o inverno, tem o verão, tem a primavera, tem o outono. E dentro de cada estação, há 3 possibilidades de cores. No meu caso, eu sou inverno escuro. Então, ainda tem o inverno frio e o inverno brilhante. Então, Uau, são muitos detalhes. são muitos detalhes. Eu não faço ideia com a minha estação. Eu confesso que eu tô curiosa. Mas que interessante. E como que você chegou nessa profissão? Conta pra mim, também tô curiosa. Tá, na verdade, eu me formei em Direito, eu sou advogada, mas eu não atuei nesse ramo. Eu sempre gostei de moda. Lá em casa, eu era a pessoa que acompanhava as mulheres a comprar roupa, a se vestir, a escolher a roupa para um determinado evento. Então, eu já trabalhava naturalmente com isso, sem saber que era trabalho. Até que, dentro de mim, eu descobri que eu poderia, sim, fazer aquilo que eu gostava, sabe? Porque a gente não... Antigamente, né? Não, enfim, a gente fazia mais assim, ia muito direcionado ao que era bom na sociedade, né? E talvez a moda era uma coisa um pouco mais fútil, digamos assim. E, enfim. Vista como futilidade. Vista como futilidade, Ainda é, de certa forma, mas não acho que tanto quanto antigamente. Né? Exatamente. Enfim, voltei lá atrás, 1900 e bolinha. E aí, então eu me profissionalizei, eu fiz cursos, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. E a partir disso eu comecei a atender clientes. Cursos de moda? Cursos de consultoria de imagem. Tá. Né? Eu me profissionalizei como consultora de imagem. Que legal. Você estudou aqui no Brasil e que país? E no exterior. Eu estudei em Paris e também em Miami. Foram nesses 2 lugares. E enfim, aí comecei a atuar. Atendendo... comecei com as mães das minhas amigas e comecei a atuar, a trabalhar com mulheres que precisavam dessa ajuda, sabe? Muitas clientes me procuram porque, de fato, não entendem o que fica bom nelas, não se entendem até, né? Até... se acaba sendo até um pouco ajudando em todos os lados, não só no visual, sabe? Você acaba ajudando em todos os lados a pessoa se encontrar, porque de fato são muitas informações que chegam até a gente acaba ficando perdido quando a gente não se conhece. Então foi esse trabalho que eu comecei a fazer com mulheres, né? Até chegar aqui em Todas as Garotas em Mim. Legal. E faz muito sentido, né? Porque a forma como a gente se veste diz muito sobre o nosso interior também. Né? Sim. Uma coisa acho que tá ligada a outra, acho que no nosso corpo, em todas
todos os aspectos, né? E eu acho que a forma como eu me visto, então, eu percebo, assim, se tem dia que a gente tá mais animada que outros dias, né? Então eu percebo que esse dia, às vezes eu consigo escolher melhor uma roupa que eu vou usar do que um outro dia. Então a gente vê que uma coisa tá ligada à outra. Então, na verdade, isso realmente acontece. Às vezes você acorda num dia que você não tá tão bem, geralmente as pessoas recorrem ao preto. Mas eu também, eu vejo isso. O seu exterior reflete aquilo que tá dentro de você. Então, de fato, o dia que você acorda um pouco mais, não tão bem, digamos assim, não tão feliz, disposta, sabe? Muitas pessoas fazem isso. Mas aí, seguindo, né, você, então, começou a trabalhar, chegou na série, e aí fez todo esse trabalho com os personagens. E a gente vê que alguns chamam muita atenção, né? Como a personalidade deles reflete no figurino. Como, por exemplo, o Júlio, o pai da Mirella, que usa roupas mais antigas. Talvez isso também mostra e reflete bastante o jeito dele no presente. De quem é. Aí entra essa história mesmo de que o nosso interior reflete do lado de fora. Porque o Júlio, ele, no passado, ele sofreu, ele teve né, dando spoiler aqui, mas ele teve um acontecimento, ele sofreu e ele parou no tempo. Ele parou naquele tempo, naquele ano, então a referência dele de visual é daquele ano, porque ele sempre lembra do que aconteceu no passado. O passado dele é o que sempre puxa ele pra baixo. Então ele se veste daquela década, dos anos 2000, sabe? O relógio dele é daquela década, as roupas são roupas mais, como diz, mais antigas mesmo, mais velhas, porque ele usa aquelas roupas daquele tempo. Então, você vê, tá refletido o interior dele, que ele se travou, né, naquele momento, a gente tentou refletir do lado de fora, né, com essas referências dos anos 2000, né, com roupas um pouco mais largas, sabe, mais oversized, né, então a gente buscou essas referências, a modelagem do sapato dos anos 2000, sabe, de calças mais amplas, então isso vocês vão poder acompanhar no Júlio. Em todos os personagens. Em todos os personagens, sim. Os figurinos da avó da Mirella, da Isis, eu particularmente tenho achado lindos. E também tem um pouco a ver, muito a ver, né, com a personalidade dela e tudo que ela representa na série. Você vê que a Isis é uma avó super centrada, ela é a cabeça da família, né? Ela que é uma referência para a família. A Isis é uma referência de mulher, de caráter. Então, e a gente quis colocar uma avó que não fosse aquela avó, como ela é uma referência, que não fosse aquela avó que, sabe, uma vozinha mesmo. A gente quis deixar ela bem moderna, sabe? Mas porque ela é uma avó jovem. Ela é uma avó jovem, Sim. né? Ela é uma avó jovem, mas também, assim, só pelo fato de ser avó, ela poderia se vestir, sei lá, de uma senhorinha. De uma forma meio careta. Tá. E a gente não quis trazer isso. A gente quis valorizar a personagem com uma modernidade e de acordo com de acordo com o que ela representa para a família e também para a história de Tagem. Ela que vai contar para Mirella, não sei se eu posso falar isso. Ela que conta para Mirella, né, sobre todas as garotas da Bíblia. Então ela precisa ter esse respeito para poder ser ouvida também, né? Sim. Ela se respeita, é uma mulher que se respeita, é uma mulher que cuida da família, dos filhos, é uma mulher que foi bem casada, né? Então é um padrão, é uma referência que a gente tem de mulher que se valoriza. E dentro dessas características você buscou, então, um figurino que representasse um pouco tudo isso, que representasse tudo isso, tanto em cores, em modelagens, né? A Isis dificilmente tem algumas peças que dificilmente a Isis usa. Então a Isis traz várias, assim, a gente traz referências de um estilo e de cores também, né? Cores mais clássicas, modelagens mais clássicas. Dentro, lógico, a gente vendo essa referência de moderno, né, para Isis. E tem algum outro personagem dessa parte contemporânea que o figurino foi diferente de montar, que
que você lembra assim, olha Ai, eu esse. sou apaixonada por todos os figurinos da sei. série. Difícil Imagino. falar, assim, qual que você ama, mas é claro, assim, a Mirella, porque a Mirella foram muitos figurinos. Como ela é a protagonista, né, a Marissa é a protagonista, então era muita roupa que precisava pra montar todo o figurino dessas primeiras temporadas. Mas cada uma, igual a Paloma também, a Paloma... É amiga da Nicole, muito amiga da Nicole, também do grupo de populares da Mirella. E ela tem um estilo bem diferente, eu acho, assim, ela mistura, faz um mix de estampas preto e branco, e eu acho isso muito legal, sabe? Ela é bem autêntica também quanto ao vestir. Apesar dela passar por vários problemas internos, ela é bem autêntica quanto ao vestir. A Dara, que sempre tem uma peça com brilho, assim, então você vai ver sempre um brilhinho na Dara. É muito legal. E os meninos? Os meninos também você analisou todo esse aspecto emocional? Porque o Eric tem um perfil, como ele mesmo já falou, low profile, né? Que ele não valoriza essa questão das redes sociais e tal. Já o Gustavo, ele tem um perfil de ser o mais popular, mais mimado, né? Enfim. Tudo isso você analisou. Não, e tudo isso conta. A gente acha que, né, quem tá do lado de fora acha que é só colocar uma roupa e tá tudo certo, mas existe, de fato, todo esse estudo, trabalho. E o Eric, e você vai ver uma grande diferença, realmente, entre o Gustavo e o Eric, que é essa trama, onde acontece essa trama da Mirella, essa indecisão da Mirella. O Eric é um rapaz mais calmo, um rapaz mais centrado, estudioso, gosta de robótica. Então, até algumas blusas a gente colocou relacionada à robótica do Eric. O Eric, de fato, ele não se veste assim de uma forma, como se diz, muito... Pra chamar atenção. Pra chamar atenção, né? Ele não se veste assim, ele é na dele, sabe? Ele sabe quem ele é, do que ele gosta, e ele é na dele, e isso vai refletir no visual dele, estudioso. Né? Já o Gustavo, completamente diferente do Eric. O Gustavo é aquele rapaz que gosta de pegar onda, filhinho de papai, anda num super carro. Então, como que a gente ia refletir isso no Gustavo? Não podia ser igual ao Eric. Então, cada um tem essa particularidade. O Gustavo, ele é surfista, sabe? Gosta daquelas roupas, né? Bem surfista meio skatista, enfim, né? Então... Tudo isso você analisou pra montar. Sim, aí tem o Plínio, que o Plínio é o repetente. Como que o repetente ia se vestir? Ele é mais revoltado, sabe? Mais nervoso. Então, como que a gente vai transmitir, colocar essa característica no Plínio através da roupa? Então, tudo isso foi pensado. Ele veste muito regata, porque ele é valentão, sabe? Ele é fortão, então ele... Tem mais esse estilo. Tem mais esse estilo, né? E ainda tem também a família de Gramado, que é a família da Isis, né? Que é a família de Gramado, que é a família da Mirella, mas que mora em Gramado, que é da onde a Isis morava em Gramado e vai morar com a Mirella. Então tem lá o Raul, a Cecília, né? A Berta, o Leonardo, o Rodrigo. O Rodrigo, por exemplo, também é assim, um filho revoltado, digamos assim. E a gente também pensou nisso, né? Como que o Rodrigo ia se vestir dessa forma, assim, meio, sabe, revoltado, com essa revolta. E pro figurino masculino é mais desafiador? Porque pra mulher tem muitas opções, né? E pros homens, eu, né, que conheço pouco ou quase nada de moda, vejo assim. E pros homens parece que tem menos opções menos opções versáteis, né? E mesmo assim, a gente consegue ver todas essas diferenças que você falou nos figurinos desses personagens quando a gente assiste. Tudo isso que você falou, tô acompanhando na série. E eu tenho visto, né? Então você vê o Gustavo, o jeito dele se vestir, do Eric, dos outros personagens. Isso foi um desafio mesmo. A gente encontrar nas lojas essa diferença. Isso realmente foi um desafio, foi mais difícil. Encontrar peças diferentes para os meninos, porque a gente vê tudo muito igual, assim, sabe? É sempre muitas blusas pretas, azul marinho, branca, e a gente eu confesso que a gente teve essa dificuldade mesmo com os meninos, mas ainda assim a gente conseguia
algumas peças em loja para trazer essa diferença. E aí a gente investia naquilo, assim, né? Às vezes a gente comprava uma peça, mas modificava ela lá. A gente tinha um ateliê de costura lá dentro do polo cinematográfico. A gente fez uma ateliê de costura para a gente poder também personalizar as nossas coisas, as nossas roupas. Algumas roupas, algumas não, muitas roupas a gente produziu lá, sabe? A gente fez lá na hora, né? Na hora? Na hora, digo. Tipo assim. A gente fez lá para a gravação, específico para o personagem, né? A gente tirava as medidas do personagem e produzia. Ou comprava uma peça e modificava ela bem de acordo com as medidas do personagem e o personagem. Mas em relação às meninas, realmente, a gente teve um pouquinho de dificuldade para encontrar essa diferença nas lojas. E em relação às meninas, tinha muita oferta. E aí a gente tem que usar mesmo o raciocínio para entrar na loja e ver. Isso daqui é para fulana de tal, isso é para Mirella, isso é para Nicole, isso é para Paloma, isso é para Dara, Sabrina. Então, você tem que mesmo pensar. Não pode simplesmente chegar lá na loja, isso é legal, 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 legal. A gente tem que usar um raciocínio lógico para entender o que vai ficar legal mesmo. E tem também a parte bíblica. Que tá sendo muito legal, assim, genial você conseguir entender como que a Mirella imagina aquela história, né? E a gente vê todos os outros personagens na imaginação dela, com figurinos da imaginação dela. Não, e isso foi muito legal, porque a parte bíblica a gente pôde criar. A gente pôde criar e eu falo isso porque muitas vezes a gente teve que entrar dentro da cabeça da Mirella para ver como a Mirella via, né? Porque a parte bíblica é uma imaginação da Mirella. A avó dela vai contando as histórias e ela se imagina nessas histórias junto com os amigos, com o namorado, com o Gustavo, ora com o Gustavo, ora com o Eric. E então a gente teve esse trabalho de entrar na mente da Mirella e pensar como que a Mirella pensaria que esse personagem, como que a Ruth se veste de acordo com a imaginação da Mirella. Porque a parte bíblica são referências do que a Mirella teve contato. Que é esse universo vintage que ela gosta, de temas medievais, enfim, do que ela é uma menina de 17 anos. E a gente teve que entrar na cabeça dessa menina de 17 anos para produzir o figurino bíblico. E eu acho que isso, assim, vai ser a sensação da série, porque a gente pôde trazer elementos contemporâneos para a parte bíblica. Isso a gente tá vendo, né, nas chamadas, enfim, óculos de sol no meio do deserto, aquele deserto escaldante. Há milhares de anos que nem existia. Exatamente, né? que nem existia óculos de sol. Como assim? Ela tá de óculos de sol atravessando o deserto, essa dificuldade toda. Mas, enfim. E também uso de tênis né, na parte bíblica. Geralmente a gente vê a parte bíblica com as sandálias históricas, né? E aqui não, a gente pode colocar brinquinhos diferentes também, pulseira, acessórios, modelagens diferentes. A gente teve, assim, a gente pôde realmente criar e modernizar, assim, trazer um ar completamente diferente de tudo que já foi visto nessa parte bíblica. E foi muito legal fazer isso. Muito. E então você criou esses figurinos baseado na mente dela. Então, você buscou entender como a personagem imaginaria, por exemplo, Ruth, e dentro dessa imaginação você criou a Ruth, a Dalila e tudo mais. Exatamente. E para cada parte bíblica, porque a gente tem várias partes bíblicas, a gente vai começar com Dalila e Sansão, né? E Dalila e Sansão tem um estilo. A fase de Dalila e Sansão tem um certo estilo. Aí depois a gente vai pra Ruth e Boaz. Então, pra fase de Ruth também é outro estilo, diferente de Dalila e Sansão. Então, imagina, a gente foram muitas criações em uma série só, né? E então, pra cada fase bíblica, há um estilo que a gente colocou pra Mirella, né? Da imaginação da Mirella. Que legal. A gente tirou de lá. Como é que foi de Dalila, por exemplo? A parte de Dalila, calma aí, porque essa parte de Dalila e Sansão a gente foi um perrengue só.
Olha, eu confesso que a parte da Dalila e Sansão foi um pouco corrido. Tava um pouco mais no começo das gravações e aquela correria, mas a gente se inspirou, a gente trouxe um pouco mesmo do contemporâneo, porque Dalila aparece com plumas. Um dos figurinos da Dalila são plumas, e isso a gente tirou de agora mesmo. A gente se inspirou em agora pra fazer. A gente se inspirou também na parte da Dalila em algumas séries medievais. Então, Dalila tá um pouco mais assim, sabe? Essas séries medievais, esses looks mais assim. Esses visuais mais assim. Já Ruth e Boaz tá um pouco mais camponês, porque a gente vai ver os campos de Boaz. A gente vai ver os trigais, né? Essa coisa mais camponesa, então a gente vai ver. E há uma diferença também na fase de Ruth, porque Ruth viveu em 2 lugares. Primeiro ela passou por Moabe e depois ela foi para Belém. Então a parte de Moabe, que era uma cidade super rica, era uma cidade próspera, as pessoas se vestiam de uma forma diferente, de uma forma de fato mais rica, com mais complementos. Quando a gente chega na parte de Ruth e Boaz, que é mais camponesa, a gente vê acessórios como chapéu de palha, sabe, cabelo com flores, né? A gente vê mais uma história um pouco mais romântica na parte de Ruth e Boaz. Como ela imaginaria mesmo. Como ela imaginaria. E os atores têm falado aqui bastante que eles se surpreenderam muito com essas gravações bíblicas que eles adoraram. Você teve esse retorno também deles? Sim, realmente lá no momento de gravar eles ficavam, assim, eles amavam o figurino, sabe? Eles se vestiam e eles entravam dentro do personagem. Quando a gente caracterizava e fazia o cabelo, principalmente dessa última fase agora de Ruth e Boaz, eles se sentiam dentro da roupa, sabe? E foi muito divertido, todo o elenco é jovem, um elenco divertido, então você via que eles também estavam felizes e isso faz toda a diferença pro ator. Ele se sente dentro daquele personagem pra atuar, pra encenar aquele personagem que ele tá vestido, né? Isso inspira também o ator a atuar, né? A encenar. Sim. E pra você, como é que foi essa experiência toda? Como é que está sendo, né? E como é que foi? Olha, essa experiência foi, de fato, bem diferente. Eu nunca imaginei que fosse assim por trás das telas. A gente vê um minutinho e não sabe o trabalho que tem para fazer. Mas foi muito legal. Ao mesmo tempo que a gente tinha bastante trabalho, bastante prova, compras, enfim, imaginações, a gente foi muito divertido acompanhar, sabe? Você vê ali o trabalho ganhando forma, o ator encenando o personagem, e o personagem ganhando essa forma. Eu acompanhava as gravações, né? Fica um monitor no set de gravação e acompanhava para ver como que o figurino ia reagir naquela cena, né? Tá. Então, para ver se o figurino funcionava para a cena também. E esse trabalho, de fato, foi muito divertido, muito trabalhoso, mas foi muito divertido também. E principalmente agora, quando a gente vê o resultado pronto, aí que a gente fala, nossa, assim, valeu a pena, sabe? Todo esforço, toda a correria, toda a dedicação valeu a pena, né? A gente fica muito feliz com o resultado do trabalho. E além dessa que você falou, que você viu que estava faltando um acessório, né, de Dalila, teve algum outro bastidor interessante que a gente pode contar? Porque todos a gente pode contar, entendeu? Uns spoilers, assim, né? De curiosidade de set de gravação, assim, eu acho que tem muitas, porque realmente é interessante, assim, como acontece, né? E às vezes o personagem, o ator tá pronto, se vestiu, tá pronto pra gravar, e você olha, às vezes tem uma unha que a cor da unha não tá legal, você tem que tirar todo o esmalte correndo, aquela correria, trocar o esmalte na hora, sabe? E já aconteceu também com cor de batom, com cabelo, às vezes a gente quer colocar um penteado, e estão lá, fazendo penteado, e o penteado não funciona.
não tá dando certo o penteado, tá muito penteado. Então, essas correrias, de fato, acontecem pro set de gravação, porque tem todo um horário pra gente cumprir, né, pra gravar, pra conseguir gravar todas as cenas do dia, e a gente tem que ser um pouco menos detalhista, digamos assim. Mas, eu confesso que eu gosto muito dos detalhes. E eu queria que tudo tivesse, sabe, bem detalhado, bem direitinho pra entrar pro set de gravação e fazer essa diferença, sabe? Porque o visual, desde a concepção da série, foi o que a gente quis trazer pra que o público visse isso, né? Essa diferença. Sim. Não, e em relação à parte de figurino, a gente vê, assim, no detalhe, né? Às vezes um figurino que traz um detalhe que chama atenção, que a gente... Que tem mesmo essa relação muito interessante, né? Com o perfil de cada um, né? De cada personagem, né? Sim, e assim, realmente tem peças, coisinhas que a gente criava na hora, sabe? Lacinho que fazia na hora. Muitas coisas a gente fazia na hora. Ou, às vezes, fazia uma prova de figurino pela manhã pra gravar à tarde. Aí via que tava faltando alguma coisa, corria no shopping. Então, vamos comprar não sei o quê. Você sai correndo, desesperada, vai pro shopping, compra, chega, põe, vai gravar, e entra correndo pro site de gravação, sabe? Essas coisas realmente acontecem. E por trás tem toda essa preparação, né? De cabelo, maquiagem, unha, até dos meninos também. Corte de cabelo pra manter o mesmo corte, barba no lugar, né? Tem todo um preparo que a gente nem imagina. E quantas pessoas por trás disso estão trabalhando para que tudo isso funcione? É uma equipe, assim, gigantesca. São muitas pessoas por trás para fazer com que tudo aconteça. E você tinha pessoas com você ali para te auxiliar? Sim, tinha pessoas comigo para me auxiliar. E graças a Deus, agradeço muito as pessoas que estavam por trás e que ajudaram a concretizar esse trabalho dessa forma. Que legal. E aí, quando a gente traz, né, para o nosso dia a dia, essa relação, né, entre personalidade, forma de se vestir, eu acho que traz aí também muitas reflexões, né? Porque a série tem trazido muitas autorreflexões para as pessoas, para os jovens, para os adultos, mas essa parte de moda, vamos dizer assim, nessa parte de se vestir, também porque é muito legal a gente entender que cada um tem o seu estilo, né? E cada um tem que se valorizar dentro do que é, não às vezes, como a gente falou aqui no comecinho, de se comparar, enfim. E também trouxe essa reflexão para mim. É muito legal isso que a gente está trazendo aqui, porque principalmente a série, né, a Tagem, que eu creio que vai ajudar muitos jovens, né, a ver a fazerem escolhas positivas para a vida deles. E uma dessas escolhas, de fato, é porque o jovem, ele tá construindo a mentalidade dele, tá construindo ainda aquilo que ele é, a personalidade, e a maneira de se vestir também faz parte dessa construção, também faz parte desse autoconhecimento, né? Então, eu imagino que como os jovens vão poder acompanhar na série essa diferença de estilo de cada personagem, que isso também fique essa mensagem deles quererem se conhecer, se entender, fazer boas escolhas e ganhar segmento, assim, dentro deles, para que eles possam fazer essas escolhas sem interferência de todas de todas as mensagens que a gente recebe hoje em dia, né? De todo o visual que a gente vê, mas que eles consigam fazer escolhas próprias, posicionadas, sabe? Isso, se posicionar diante de tudo, porque são muitas ofertas. Sim. E a pessoa que se conhece, que se entende, né? Que se entende, ela vai, enfim... Pra ela, aquilo é o que tá legal pra ela e é assim, sabe? Não, ela tá bem consigo mesma. Não precisa ficar copiando ou tentando se inspirar em outras pessoas, né? Tentando copiar e colar. Lógico que a gente tem mulheres que a gente se inspira. Mulheres que se valorizam,
mulheres que sabem fazer boas escolhas. Então, é isso. O jovem, ele tá aqui para ele aprender a fazer boas escolhas. Essa parte de moda, por mais que muitos falem de futilidade, eu vejo isso, sabe? A proposta do meu trabalho é justamente essa, trazer conhecimento para que a pessoa saiba o que realmente tem a ver com a personalidade dela, com o estilo dela, para que ela seja livre, seja feliz, sabe? Sim. Seja feliz consigo mesma, sabe? E que a gente, quando é jovem, a gente tem muito disso. Ai, porque o meu nariz... Ai, porque... Ai, se eu tivesse um cabelo assim e tal... A gente, né, acaba fazendo de uma coisinha pequena, sabe, um problemão. Mas, na verdade, não é assim. Se a pessoa sabe como valorizar isso, como... vamos dizer, disfarçar essas imperfeições de forma natural e leve, ela vai se sentir muito mais segura para viver os desafios da vida, para encarar os desafios da vida. Eu acho que tá ligado, o vestir tá ligado a isso também. Tem dias que o dia que você se veste mal, você não quer encontrar com ninguém, falar com ninguém. Você quer... E é nesse dia que você encontra todo mundo, né? O dia que você não se sente, tipo assim, ai, nossa, tem alguma coisa estranha aqui, você não quer, sabe? Parece que tá tudo ruim. Mas o dia que você coloca aquela roupa, que não precisa ser, nossa, super roupa, mas aquela roupa que de fato encaixou, sabe? Que fez parte de você mesmo, você tá bem pra trabalhar, pra estudar, enfim, para encarar tudo de uma forma muito mais feliz, alegre, né? Porque ali você se encontrou. Sim. Quando você se encontra, né? Quando você sabe de fato aquilo que fica bom em você, não no outro, porque a gente vê muito do outro e menos a gente. Então, quando a gente olhar mais pra gente, e a gente vai conseguir, tipo assim, a gente vai conseguir... refletir isso na nossa imagem e levar uma vida muito mais alegre, feliz, agradável, né? E isso tem como fazer, assim, agora, sabe? A pessoa que tiver interesse, porque é um trabalho, é um estudo e é um trabalho, mas sozinha a pessoa já consegue fazer isso dentro de casa, provando as roupas que tem dentro do guarda-roupa. E eu ensino muito as clientes sobre a quantidade de peças. Por exemplo, uma parte de baixo, uma calça, você consegue multiplicar em vários visuais. Essa calça que eu tô aqui agora, eu uso ela de manhã, de tarde e de noite. E a pessoa pode começar isso agora. O que ela precisa é pegar as roupas do guarda-roupa e ir provando e ver de fato o que fica mais legal nela. Então, às vezes, você tem roupas paradas no guarda-roupa que não gosta. Então, já analisa a modelagem da roupa. Bom, eu coloquei essa saia. Se essa saia é modelagem reta, vamos supor. Ah, não tá legal? Pra que eu vou comprar mais modelagem reta pro meu guarda-roupa? Então, já é uma peça que você não gosta tanto. Você já consegue fazer essa análise dentro daquilo que você tem. Mas para isso há um trabalho. Você precisa experimentar e ver. E eu gosto muito de falar para as minhas clientes também que ela pode versatilizar aquilo que ela tem no guarda-roupa. O que significa isso? Por exemplo, essa mesma calça eu uso de manhã, de tarde, de noite, independe do compromisso que eu tenho, mas vai mudar o estilo que eu vou adotar aqui com ela, sabe? Aí, às vezes, eu coloco uma parte de cima que é um pouco mais formal, aí eu vou para um ambiente que é mais formal. Ou então eu posso colocar essa calça com um tênisinho, com uma blusa, uma t-shirt, e ir, sei lá, para um passeio no parque, sabe? Então, eu consigo versatilizar essas peças mais como? Tem todo um trabalho dentro de casa, fazendo provas, né? Enfim. E tendo essa visão de, tipo, que uma peça você pode usar com várias outras. Você não precisa ficar limitada. E que eu acho que também não tem muito a ver com peças caras. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não consigo me vestir bem porque é tudo muito caro. Essas roupas aí são as roupas da moda, são caríssimas. E não é isso, né? Não tem a ver com peças caras, com valor. Tem a ver com qualidade, sabe? Com qualidade e qualidade, modelagem, textura, isso vai cair bem em você. Então, independe mesmo de valor da peça. Não é o valor que vai falar que você tá bem vestida. Você vai estar bem vestida quando você sabe aquilo que fica bem em você, independente da loja. Tanto é que a gente fez uso de variadas lojas, lojas de departamento, enfim, a gente fez uso de variadas lojas para a série. Entendi. Quando a gente fala desse período da pandemia, me trouxe a seguinte reflexão.
eu não preciso ter um monte de roupa no meu armário. Pelo contrário, assim, eu olhei, assim, eu doei muita roupa. Porque é o que você falou, essa mesma calça você pode usar para diferentes situações, né? E me trouxe muito essa questão do consumo, né? Porque às vezes a pessoa acha que para ela se vestir bem, ela precisa comprar roupa todo mês, ela precisa, aquilo que eu falei, investir. E não, né? Não tem a ver com quantidade também, né? Tem a ver com realmente saber você saber coordenar aquilo que você tem dentro do seu guarda-roupa e se o guarda-roupa conversa. Porque também, se você tem peças muito distantes, você vai estar sempre sem roupa. O ideal é que o guarda-roupa converse entre cores e modelagem para que você consiga fazer essa calça caminhar aí com pelo menos 10 partes de cima e diferentes sapatos. Né? Lógico, você tem que ter um mínimo de quantidade dentro do seu guarda-roupa, mas hoje tem muito de guarda-roupa cápsula, né? Armário cápsula, que são pouquíssimas roupas. Mas tudo se coordena. Sim. Né? Então, é isso. E isso gera um consumo consciente. Aliás, se conhecer gera um consumo consciente, porque você vai consumir aquilo que tem a ver com você. Quando você consome uma peça que não tem a ver com você, você acaba descartando ela o mais rápido possível. Você descarta. Verdade. Né? Então, quando você se conhece e sabe o que é ok, o que tá adequado, você tem aquela peça por muito tempo. Né? Eu sou uma pessoa que tenho peças, assim, muito antigas até no meu guarda-roupa e uso bastante. Às vezes, realmente, uma calça faz toda a diferença pra mim, que eu uso com tudo. Eu faço tudo, desde o trabalho até sair pra jantar, enfim, eu tô com a calça. Sim. E tá tudo bem. Sim, que é aquilo que a gente falou, que não tem a ver com quantidade, né? Nem com valor no sentido de quanto se paga, de preço. Né? E em relação aos jovens, né? Eu achei legal que você falou que do figurino de cada jovem da série, que a Mirella, ela é muito decidida naquilo. E a gente vê uma realidade hoje entre os jovens. Uma amiga minha tava falando que a filha dela, na escola, tá na moda, né? Um estilo de unha aí entre os jovens. E a menina não gosta desse estilo de unha, a filha dessa minha amiga, né? Ela tem 13 anos, tá na adolescência, ela não gosta desse estilo de unha. E ela não quis fazer. E na escola, o grupinho de amigas dela fizeram esse estilo de unha. E pararam de falar com ela porque ela não fez esse estilo de unha. Então, o quanto essa questão da moda pode influenciar a personalidade dos jovens, né? Porque as amigas se afastaram porque ela não fez esse estilo de unha. E aí a mãe dela, né, minha amiga tava falando, olha, conversei com ela, falou, filha, tem problema, amanhã você vai conhecer outras amigas, né? Você não tem que fazer essa unha porque as suas amigas estão fazendo, né? Enfim. E traz, você vê, quantas reflexões a gente consegue tirar disso, né? E exatamente, é o jovem que desde já tá formando essa personalidade dele e se conhecer. E ter essas referências, né? Essas referências, às vezes é um pai e uma mãe, às vezes é um outro familiar, ou às vezes é uma pessoa de um círculo social que a gente conhece, mas que é uma pessoa que se valoriza, enfim. Você vê como isso influencia, né? Ela tá lá rodeada de amigas que estão fazendo essa unha, mas ela não gosta. Então, ali, ela sabe o que é bom pra ela e o que não é. Exato. Ela não se deixou influenciar por esse grupo de amigas, você vê, ela foi forte, uma menina de 13 anos, isso que é força, né? A força vem de praticar aquilo que você acha que é o adequado, né? Dali ela foi muito forte, porque imagina, todas as amigas fazendo, você tem 13 anos, que é muito nova, e você não ser guiada, levada pelo que estão fazendo, ela tem uma personalidade própria. Sim. Então ela sabe o que é bom pra ela. Né? Sim. E numa época de tantos filtros, né? E a gente vê as pesquisas mostrando que os jovens, tô falando de pré-adolescente, de 11, 12 anos, já mostram desejo de fazer procedimentos estéticos. Né? Então, eu já vi mesmo, até dentro, enfim, da minha família, assim, jovens falar, meu sonho é fazer tal cirurgia plástica. Eu falei, gente, mas calma, seu corpo nem formou ainda, sabe? Então, assim, isso que a gente tá falando, né, da importância do jovem, da pessoa, né, buscar se conhecer, né, e como isso reflete, como tudo isso
blinda, né, a gente de tantos ataques dessa indústria, né? Exatamente, são ataques mesmo e, assim, na verdade, às vezes chegam num padrão, assim, o legal é ter o rosto quadrado. E aí vai lá e todo mundo quer fazer Assim. um rosto quadrado. Mas quem disse que esse é o legal? Da onde veio isso? Porque é o que eu tô falando, cada pessoa tem as suas particularidades. Cada pessoa tem um formato de rosto, um formato de corpo. E quando ela se conhece e sabe valorizar isso, ela não precisa ter o formato de rosto quadrado. Ela simplesmente se sente bem com aquilo que ela tem, né? E se os jovens, desde cedo, buscarem não no que é tendência, não no que de fato todo mundo está fazendo, mas buscar se conhecer, se entender, ver o que tem de positivo e valorizar aquilo, com certeza eles vão se sentirem muito mais livres e felizes para encarar mesmo a vida, o dia a dia, enfim, né? E vão poder passar toda essa força para os outros que estão do lado deles e que ainda não têm essa força. Sim. Né? A gente tem uma personagem que é a Verônica. Ela tem essa característica também? A Verônica é uma menina forte. A Verônica, ela se conhece e ela é essa referência. A Verônica sabe o que ela quer e ela não se mistura porque todo mundo tá fazendo, sabe? Ela faz parte do grupo da Mirelas, do grupo de estudiosos, né? Do grupo dos nerds, do Eric, o Diogo. E ela sabe o que ela quer. Ela sabe o que ela quer e mesmo que a pessoa fale pra ela, você é isso, ela não liga, porque ela sabe quem ela é. Ela tem essa força. E assim, às vezes essa força pode até parecer fraqueza, mas não é. Tipo, ela tá super bem consigo mesma, enquanto as outras que estão vivendo de aparência, não, estão lá sofrendo, sabe? E o figurino dela também remonta um pouco isso? A Verônica é uma menina mais romântica, sabe? Então o figurino dela tá bem romântico. E ainda que seja bem mais feminino e romântico, não quer dizer que ela não seja forte. Sim. Sabe? Ela é forte pelo que ela crê, pelo que ela... Enfim, por se conhecer, né? Por saber o que ela quer na vida. E ela tenta ajudar a Mirella. A gente tá vendo. E ela, apesar da Mirella ser bem definida quanto ao estilo dela, ela passa por muitos problemas, assim, de qual caminho escolher, se aí vai por esse, vai pelo outro. E a Verônica é aquela amiga que ajuda ela a escolher o caminho mais, né, um bom caminho pra ela. Olha, eu garanto que se as pessoas que estão ouvindo, assistindo a gente, não estavam observando isso, vão começar a observar cada detalhe do figurino. É verdade. E o que a gente pode deixar, então, de mensagem final para a galera que está assistindo a gente sobre a importância dessa série, a importância desse trabalho também, né, de compor todos esses figurinos que a gente falou hoje, com todo esse cuidado que a gente elencou? Bom, eu vejo que a série Todas as Garotas em Mim vai impactar o público de todas as idades. Eu sei que a gente tem um elenco bem jovem e os jovens impactados pelo fato, assim, de verem que tem dois caminhos. Tem um caminho que é bom, que vai trazer coisas boas para eles. Se eles plantarem, irem para o lado do caminho bom, eles vão colher coisas boas. Mas também tem um outro caminho. E o outro caminho tem essas consequências negativas. A gente vai poder acompanhar também sobre essa vida de aparência, né? Que o jovem pode viver de aparência, achar que o caminho negativo é um caminho bom e viver de aparência, ou realmente encarar, se conhecer, se valorizar, ver o que é bom e o que não, né? O que é positivo e ser muito mais feliz, livre, para poder enfrentar os desafios da vida. E em relação também, eu vejo muito que a série vai falar sobre família. Às vezes a gente não tem um referencial de família, como a Mirella e a Melissa não têm, né? Uma família desconstruída, mas sempre tem alguém, independente se é da família, no caso da Mirella foi a avó Isis, que trouxe essas referências de mulheres da Bíblia para ela, mas sempre tem alguém que vai trazer uma referência positiva pra gente. E basta a gente ouvir ou não. A escolha é nossa, então eu acho que fica muito disso, é aquilo que você escolhe, sabe? Então o jovem vai ter a oportunidade de ver os dois lados da moeda e fazer uma boa escolha.
e os adultos a ajudarem os filhos, ajudarem, né, enfim, a ver que esse meio familiar, esse círculo familiar é de suma importância para a mentalidade do jovem, para a criação, para esse desenvolvimento do jovem. Isso faz toda a diferença. E você, como figurinista, como que você sai desse trabalho? Então, como figurinista, acho que fica essa mensagem de como foi no começo da gente definir sobre cada personalidade e fazer com que isso de fato aconteça, né, nas gravações, na tela. E, assim, fica para mim essa esperança, essa certeza de que as pessoas também podem ser alcançadas com isso. De não viver só de aparência, ou não viver só pelo que o outro é, ou copiar, assim, sabe? Ou ver o que tá usando e usar. Mas de se conhecer, ver que cada uma tem essa personalidade, tem os pontos positivos. Enfim, acho que de figurino, assim, fora todo o trabalho que a gente teve lá e toda essa experiência, né, de gravação, de set de gravação, a gente acaba crescendo com tudo isso. O trabalho faz a gente crescer e evoluir, né? Mas a expectativa que eu tenho é que esse diferencial possa ser visto e que as pessoas vejam isso não como uma futilidade, sabe? A roupa não como uma futilidade, mas como um meio mesmo de você refletir aquilo que está dentro de você. Eu acho que é isso. E também fica a mensagem de figurino, já tô aqui estendendo, que para você resplandecer essa beleza, você não precisa se vestir de forma vulgar, sabe? Você pode se vestir de uma forma feminina. Não é careta, né? Enfim. Também, exatamente. Não precisa ser careta e também nem over demais. Mas entrar naquilo que, nessa linha, enfim, para que você... a gente vai ver essa beleza refletida aqui nos personagens. E você vai ver que a gente não foi para os extremos, sabe? A gente seguiu essa linha da naturalidade. E do equilíbrio. E do equilíbrio. Isso, exatamente. E do equilíbrio. Muito bom. Muito obrigada, foi muito bom. Olha, a gente quer deixar a nossa lembrança para você, um presente nosso. Pra te ajudar aí nos próximos figurinos. Tá bom, obrigada. E eu abro aqui? Não vai te ajudar, né? Mas assim, você vai tomar um cafezinho, um chazinho. Não, certamente, porque lá no Polo Cinematográfico, o café fez super sucesso. Então, a tia do café fez o maior sucesso. E, assim, ainda que você não quisesse tomar o café, você tomava o café, porque o café era muito bom da tia do café. Então, mano, obrigada. Nos tá próximos, tá bom? Certo. Obrigada, viu, Ana? Obrigada, Ana. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. E vou seguir acompanhando, olhando cada detalhe ali dos figurinos de tarde. Certo. E obrigada a você também por ter ficado aqui com a gente. Então, já às 9 horas da noite, começa a série Todas as Garotas em Mim na Record TV. Já sintoniza aí na sua TV e a gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.